Olá, meus amigos, bem-vindo ao estudo da lição de número 3, e o nosso tema desta semana, o Evangelho Eterno. A identidade do povo de Deus se encontra no Evangelho Eterno, em Apocalipse 14. E é por isso que esse tema ele tem a relevância para o momento em que nós estamos vivendo. O livro do Apocalipse é o livro que deveria ser mais estudado por nós cristãos nos últimos dias. Satanás tem uma estratégia para que nós não possamos ler o livro do Apocalipse e que, se a gente ler, que entendamos de forma errada, de forma equivocada. Infelizmente, muitas pessoas abandonaram as profecias do Apocalipse e, quando a leem, entendem de forma errada. E é por isso, meus amados, que a estratégia do inimigo é neutralizar a atuação de Deus para o momento da história em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. E o livro do Apocalipse é o livro que nos revela o plano de Deus para a nossa salvação. O livro do Apocalipse é o livro que nos dá esperança, conforto e preparo para a volta de Jesus. E Satanás não tem nenhuma intenção que nós estudemos esse livro. Portanto, estude mais o livro do Apocalipse. Estude, porque o Apocalipse é um dos livros mais atacados por Satanás nos últimos dias. O Apocalipse é um livro que me dá esperança, que me conforta. Infelizmente, o inimigo ele conseguiu se tornar esse livro como algo pejorativo. E quando alguém pensa no Apocalipse, muitas pessoas pensam em catástrofe e tragédia, algo negativo. E foi isso que Hollywood fez. Foi isso que a mídia, os meios de comunicações fizeram, porque para muitos Apocalipse é sinônimo de tragédia, destruição e catástrofe. Mas para o povo de Deus, o Apocalipse ele simboliza esperança, preparo, conforto para viver num mundo de tanta turbulência. A palavra Apocalipse é a junção de duas palavras, apo, que significa afastado e é uma preposição, é uma palavra grega, e calipto, que significa sombra e é um verbo. E aí surge então uma outra palavra grega, que é um substantivo feminino chamado apocalipse. Apo, afastado, calipto, sombra. Então, apocalipse significa afastado da sombra. Se está afastado da sombra, está na claridade, certo? E se está na claridade, está na luz. E se está na luz, está revelado. E é por isso que muitos chamam de Apocalipse o livro revelado, porque ele está longe da sombra, afastado da sombra. Ele está na claridade, ele está revelado. Outros chamam de revelação. Está certo também, tá? O Apocalipse é a revelação. E quando a gente estuda a revelação na Bíblia, nós nos deparamos com uma outra palavra que é revelar ou revelação. Vem da palavra revel, véu ou cortina. Então, quando você abre o véu, quando você abre a cortina, você consegue enxergar mais além. Você consegue ter uma dimensão do horizonte. E é isso que o Apocalipse ele faz para nós hoje. Quando nós saímos das trevas e vamos para a luz e abrimos a cortina, nós conseguimos enxergar mais além. Nós conseguimos enxergar o horizonte, as coisas reveladas que Deus nos deixou para os últimos dias. E por que Deus deixou as coisas reveladas no Apocalipse para os últimos dias? É para que os cristãos pudessem ter conforto, esperança e preparo para a volta de Jesus. Ao contrário de muitos que, quando se deparam com o Apocalipse, enxergam algo negativo, algo como tragédia, algo como catástrofes.
Portanto, meus amados, estudem mais o livro do Apocalipse, porque é lá que nós encontramos o conforto para esse mundo que estamos vivendo de tanta turbulência. Por que então que Deus ele deixou muitos códigos e símbolos no Apocalipse? É porque o livro do Apocalipse foi feito para aqueles que dependem de Deus. Algo difícil, eu tenho que depender de Deus. Temos que jejuar, madrugada adentro, orar, depender de Deus. São para estas pessoas que Deus tem revelado o livro do Apocalipse. Não é um livro para todo mundo. Não é um livro para uma leitura superficial. Agora, o que é o Evangelho Eterno que a lição desta semana nos fala? Eu vou colocar para você aqui o conceito mais detalhado e resumido daquilo que é verdadeiramente o Evangelho Eterno. Então anote aí o que é o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é o plano da salvação de Deus para a raça humana perdida, com o propósito de transformá-lo à imagem e à semelhança do Criador. O Evangelho Eterno é o plano da salvação de Deus para mim e para você. O Evangelho Eterno é Deus querendo nos restaurar e nos levar de volta para o Éden que um dia foi perdido no passado. Esse é o Evangelho Eterno. Por que ele é eterno? Anote aí as razões pelas quais o Evangelho é eterno. E a primeira razão, ele é eterno porque ele é universal. Ele foi dado para toda a raça humana. Ele é eterno porque ele existe desde o princípio. Ele sempre existiu de uma só forma. Existe um só Evangelho, uma só salvação, uma só graça, uma só forma de salvação, de me aproximar de Jesus. A salvação sempre foi pela graça, desde Adão e Eva, quando houve a queda, até os nossos dias. Eu vejo muitas pessoas dizendo que hoje estamos vivendo no tempo da graça. Já viu alguém falar dessa forma? Como que se no passado não existisse graça, como que se houvesse duas formas de se salvar. Amados, só existiu uma forma de salvação desde que o homem caiu lá no Jardim do Éden. O Evangelho é eterno porque é encontrado apenas em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus, e Jesus, ele é o eterno, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus sempre existiu, sempre é, sempre foi e sempre será. O Evangelho é eterno porque Deus é eterno e a sua mensagem também é eterna. Não podemos compreender a infinitude de Deus. Os atributos incomunicáveis como onisciência, onipresença, onipotência, não cabe à nossa mente humana compreender. Nós temos que aceitá-lo pela fé. Desta forma também o Evangelho é eterno. O Evangelho também é eterno porque os salvos que o aceitaram o Evangelho irão viver eternamente e para sempre com Jesus na eternidade. Apocalipse 14, verso 6 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, línguas e povo. João viu um anjo voando. São os anjos que vão pregar o evangelho? Não, não são os anjos. Aqui o anjo é uma figura de linguagem que simboliza o evangelho sendo pregado pelas pessoas. Nós somos os anjos. Os anjos não foram comissionados para pregar o evangelho. Os anjos têm outra função aqui na terra. Quem foi comissionado e chamado para pregar esta mensagem fomos nós, eu e você. Nós fazemos parte da maior obra que Deus nos confiou, que é levar esta mensagem. Por quê? Porque é quando nós preparamos pessoas que nós também nos preparamos para a eternidade. É quando nós preparamos pessoas que o nosso caráter é moldado aqui neste mundo. E Deus entendeu que a melhor forma de alguém se salvar é preparando outras pessoas. E foi por isso que nós estamos fazendo parte desta obra e não os anjos. Então aqui, anjo voando pelo meio do céu, esse anjo simboliza os mensageiros, porque anjo é mensageiro, os mensageiros de Deus aqui na terra, que somos nós.
voando pelo meio do céu. O que é esse voar pelo meio do céu? É a velocidade em que o Evangelho está sendo e será propagado antes da volta de Jesus, porque esta mensagem aqui é para o tempo do fim. Então o Evangelho ele está sendo propagado, ele será pregado de forma intensa, como se estivesse voando pelo meio do céu, a velocidade da pregação do Evangelho. Tendo um Evangelho eterno, já falei sobre o Evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra. Quem é que se assenta sobre a terra? Todos vão ouvir este Evangelho eterno. Todos vão ter acesso ao Evangelho, à pregação que Deus tem para a humanidade. Ninguém que se perdeu vai ter desculpa de dizer que nunca ouviu pregar o Evangelho, que nunca teve uma oportunidade, porque a oportunidade será dada para toda a raça humana, pelo menos em algum momento da sua vida ela vai se deparar com o Evangelho eterno. Alguns aceitam, outros rejeitam este Evangelho. Que nós possamos fazer parte deste Evangelho, que nós possamos aceitar e fazer parte do Evangelho eterno, porque é em Apocalipse 14 que está a verdadeira identidade do povo de Deus. Essa é a nossa identidade. Esse foi o nosso estudo de hoje. Eu aguardo você semana que vem com o nosso próximo estudo. Se você ainda não curtiu ou se inscreveu no canal, se inscreva, curta e compartilhe este vídeo e eu vejo você no nosso próximo encontro. Um grande abraço, tchau!